Ao final da audiência pública na Câmara dos Deputados, que debateu os abusos cometidos nos inquéritos políticos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, o procurador Marcelo Rocha Monteiro, ao se retirar, lembrou a importância do ensino do direito. O procurador explicou que sairia um pouco mais cedo porque iria dar aulas e disse: "E nunca foi tão importante dar aula. Nunca foi tão difícil ser professor de faculdade de Direito, porque hoje a gente tem que lecionar direito apesar do Supremo. Antigamente, o Supremo era referência. Agora a gente tem que dizer para os alunos: olha, isso está errado, isso que o ministro fulano decidiu está errado, isso aqui é ilegal, isso aqui viola o sistema acusatório, isso viola a liberdade de expressão." O procurador afirmou: "Então, é uma luta muito grande, mas é muito importante porque nós estamos formando futuros bacharéis em direito, que têm que saber que o compromisso deles é com a Constituição. Não é, como disse recentemente o desembargador que pediu aposentadoria, o meu compromisso é com a Constituição, não é com o discurso do ministro fulano ou do ministro Beltrano do Supremo Tribunal Federal." Empresários e cidadãos brasileiros estão sofrendo perseguição política por apoiarem o presidente Jair Bolsonaro ou por defenderem valores conservadores. Com uma canetada, o ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, confiscou a renda de canais e sites conservadores com o apoio e o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. A decisão vem sendo mantida há mais de um ano pelo atual corregedor Mauro Campbell Marques. Toda a renda da Folha Política está sendo confiscada em consequência dessa decisão, que se aplica indiscriminadamente a todos os conteúdos produzidos pelo jornal e afeta inclusive a renda de vídeos antigos. Há mais de 14 meses, todos os rendimentos de jornais, sites e canais conservadores estão sendo retidos sem qualquer base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado, doe por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem mostrando a realidade da política brasileira e enfrentando a espiral do silêncio imposta pelo cartel midiático que quer o controle da informação. Com a sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Acabei de lembrar que o procurador Marcelo Rocha Monteiro ele tem que aplicar uma prova para os alunos. Eu queria que ele considerasse aqui 2 minutos para o senhor considerar as considerações finais e poder dispensar o senhor. Tem que ligar. Muito proveitosa, né? Eu lamento ter que me retirar, mas é que eu tenho, não só hoje, aplico prova em uma das turmas e dou aula em outra. E nunca foi tão importante dar aula, né? Nunca foi tão difícil ser professor de faculdade de Direito, porque hoje a gente tem que lecionar Direito apesar do Supremo, né? Antigamente o Supremo era referência, agora a gente tem que dizer para os alunos: olha, isso está errado, isso que o ministro fulano decidiu está errado, isso aqui é ilegal, isso aqui viola o sistema acusatório, isso viola a liberdade de expressão. Então é uma luta muito grande, mas que eu acho que é muito importante, né? Porque nós estamos formando futuros bacharéis em Direito que têm que saber, né, que o compromisso deles é com a Constituição, não é com o discurso, como disse recentemente um desembargador que pediu aposentadoria. O meu compromisso é com a Constituição, não é com o discurso do ministro fulano ou do ministro Beltrano do Supremo Tribunal Federal. Então agradeço mais uma vez, cumprimento a todos que participaram e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, procurador Marcelo Rocha Monteiro, pela presença e pelo posicionamento. Um abraço. Para mais uma vez falar sobre as decisões do ministro Alexandre de Moraes, ou melhor, a decisão da semana passada, que agora foi tornada pública, baseada unicamente em uma matéria jornalística,
e também o pedido, a representação policial feita pelo delegado Fábio Alvarez Chor, porque ela é risível. Aqueles que estão nos acompanhando, ouçam isso. O que fundamentou parte da decisão aqui na página 3 da representação policial, diz o delegado Fábio Alvarez Chor: neste tópico observa-se que há a concentração das pessoas envolvidas, ele está tratando dos grupos de WhatsApp, as mensagens privadas, no sentido de dissimular a atividade irregular de patrocínio da campanha como atos patrióticos, e bota entre aspas, compras de bandeiras para o ato de 7 de setembro. Não, presidente, isso aqui não tem cabimento. Como se diz no Rio Grande do Sul, é para cair os butiás do bolso. Me caíram os butiás do bolso, a gente fala no Rio Grande do Sul. Compras de bandeiras para o dia 7 de setembro foram consideradas atividade irregular identificada nas conversas de WhatsApp. Eu me pergunto, senhor presidente, o que sobra para as manifestações violentas que são organizadas pela esquerda, pelo MST, que aliás não ameaçou invadir o STF. O MST já invadiu o prédio do STF, já invadiram o prédio do Congresso Nacional, e não houve nem perto, nem 1% do que estão fazendo contra quem falou em comprar bandeiras, suponho, do Brasil, para o dia 7 de setembro num grupo de WhatsApp. Olha, presidente, é algo que não dá nem para acreditar. Depois diz aqui o delegado, como é sabido, mensagens de apoio a atos violentos, ou seja, ele considera que supõe que seriam violentos ou violentas as manifestações, repito, que são então as do MST. Porque as manifestações de que eu participei pelo impeachment da Dilma, as manifestações que temos visto de quem vai com a bandeira do Brasil para a rua, salvo raríssimas exceções, às vezes inclusive de infiltrados, não tem nada a ver com as manifestações autoritárias da esquerda do MST. Diz aqui, apesar de serem propalados por meio de aplicativos de mensagens, não podem ser desprezados pelo Estado. Olha só, como é sabido, mensagens de apoio a atos violentos, está supondo que serão violentos, ruptura do Estado Democrático de Direito, nem vou falar da minha contrariedade à utilização dessa expressão, o Estado é de direito e se defende a democracia, mas tudo bem, não é um Estado democrático de direito. Ataques ou ameaças contra pessoas politicamente expostas têm um grande potencial de propagação entre os apoiadores mais radicais da ideologia dita conservadora. Se isso aqui não é perseguição política, o que mais é? Nunca vi uma decisão nesse sentido falando sobre os atos violentos do MST ou da esquerda, sobre o alto nível de propagação de violência entre aqueles que defendem a ditadura do proletariado a nu, ao vivo e a cores nos seus estatutos partidários. PT, PCdoB, PSOL, PSB, todos defendem o marxismo, todos defendem a ditadura do proletariado, todos são contra a democracia, todos defendem ditaduras mundo afora, todos quando chegam ao poder corrompem a democracia, como o PT fez com o Mensalão e depois com o Petrolão. Olha, senhor presidente, me caíram os butiás do bolso, como se diz no Rio Grande do Sul. Ou melhor ainda, no populacho, me caíram os butiás do bolso. Eu fico preocupado, presidente, porque nós precisamos justamente defender a democracia e as instituições. A Polícia Federal, que foi tão importante na Operação Lava Jato, que é tão importante para o nosso país. O Supremo Tribunal Federal, que é tão importante para o Brasil, como é tão importante qualquer corte constitucional mundo afora, porque defende a estabilidade do regime democrático por meio da defesa da Constituição, dos seus princípios e dos seus valores. Eu fico preocupado, senhor presidente, porque quando eu falo tudo isso, podem ter aqueles que acham que estou aqui, inclusive, desconfiando das instituições como tal, não jamais, mas desconfio das pessoas. Não à toa sou liberal.
E o liberal diz que o homem não é livre se o governo não é limitado. E o Estado tem de ser limitado às suas funções básicas. O Estado precisa garantir os direitos naturais e fundamentais, a vida, a propriedade e a liberdade. O Estado não pode extrapolar as suas funções a ponto de prejudicar a confiança do cidadão no Estado, a confiança do cidadão nas instituições. Não é isso de que se trata este meu discurso. Pelo contrário, eu defendo a estabilidade institucional, eu defendo o equilíbrio entre as instituições, eu defendo a harmonia entre os poderes, e é por isso que chamo a atenção àqueles que seja no Parlamento, na Polícia Federal, no Ministério Público, que não tratei aqui, mas poderia ter falado também, ou no Supremo Tribunal Federal, tem por meio de suas decisões, suas posturas, suas falas, que quer que seja desafiado a estabilidade institucional e promovido perseguição política. Eu aqui digo, senhor presidente, e fiquei ansioso pelo dia que chegaria a esta tribuna nessa segunda-feira para falar, porque na semana passada, quando ocorreu tudo isso, não havia sessão. Digo aqui alto e bom som, senhor presidente, precisamos, como parlamentares, colocar a bola no centro do campo, como se diz no futebol, e estabelecer aquilo que é de fato a harmonia e a relação independente entre os poderes, e defender as nossas instituições, denunciando quem as ataca, onde quer que seja, ainda mais com argumentos risíveis, absurdos, patéticos, como esses trazidos nesta representação da Polícia Federal e nesta decisão do ministro Alexandre de Moraes. Obrigado.